Oi, amores, tudo bem? Eu vou colocar aqui um vídeo e depois eu vou falar. Vou pedir desculpas a vocês porque eu procurei o nome da deputada e realmente não consegui descobrir o nome dessa bendita deputada, porque eu gosto de falar endereçando as minhas falas diretamente à pessoa. De qualquer modo, eu vou deixar aqui o vídeo, vou falar para ela, mesmo sem ter o nome dessa deputada. Ouçam o vídeo, por favor, e depois eu venho falar com vocês. Todo o protocolo observado. Os são sensacionalistas e têm memória curta. Nem deviam ter moral de falar de contrabando. Esqueceram-se hoje dos diamantes de sangue? Esqueceram-se dos marfins que andaram a contrabandear para comprar armas e matar o povo angolano? Deviam ter vergonha. E para notar, deputados do MPLA, se notarem, os deputados da bancada parlamentar da UNITA, que têm muita boca, são jovens, porque os mais velhos têm consciência da história desse país. Estão aqui a dar uma de que são os melhores, são os donos da verdade, mas são os verdadeiros que fizeram atrasar o desenvolvimento desse país. Deviam ter vergonha na cara. Destruíram o país. Hoje querem que o país se desenvolva da noite para o dia. Reconstrução de um país não é da noite para o dia. Até uma casa que é construída a partir do seu alicerce, até colocar o teto, não é construída da noite para o dia. Querem dar uma de que são os melhores, que deviam fazer a melhor governação. Na jamba onde saíram. Senhora deputada, vamos ter calma. Senhora deputada, vamos ter calma no hemiciclo. Vamos ter calma no hemiciclo. Eu juro a vocês que eu tento. A sério, eu tento. Mas o MPLA não facilita. Senhora deputada, primeiramente, meus amores, uma vez mais desculpa, porque eu realmente não consegui descobrir o nome dessa deputada. Meus amores, senhora deputada, que eu não sei o nome, vou lhe dizer uma coisa. Peço desculpas a vocês, não a ela, mas a vocês. A senhora é uma burra. Primeiro, a sua falta de decoro ao se dirigir às pessoas que até são mais velhas que você. Primeiro. Segundo, sim, a senhora é uma burra. Vir atribuir o estado do nosso país aos 30 anos de guerra que se viveram em Angola é um autêntico descabimento. Vocês vão até quando usar o argumento de guerra para justificarem a vossa má governação? Foram 30 anos de guerra, mas são 23 anos de paz. Em 23 anos de paz, a senhora me vai dizer que não tiveram tempo de reconstruir o país. Não tiveram tempo em 23 anos para reconstruir o país. A senhora vem usar o argumento de que os deputados da UNITA andaram a cortar ou a explorar marfim e diamantes para comprar armamento. O MPLA fez o quê? Porque se a UNITA explorou os marfins e diamantes, o MPLA fez a mesmíssima coisa. E pior ainda, a história que vocês contam é a história que vocês inventaram. E vocês repetem essa história demasiadas vezes que vocês hoje já se convenceram que de facto a história é essa. Porque nós hoje sabemos que a UNITA não é a vilã dessa história. Nós hoje sabemos que vocês do MPLA muitas vezes se vestiram de militares da UNITA e foram matar o povo a acusar a UNITA. Então, quando você, caríssima deputada, usa o argumento de guerra e de roubo de diamantes e marfins para a compra de armamento, é bom que se inclua, é bom que inclua o seu partido neste mesmo roubo. Perdão. Não podemos atribuir responsabilidades à UNITA, porque a UNITA nunca governou Angola. E eu vou sempre dizer isso. Nós só podemos culpar a UNITA de alguma coisa
quando um dia a UNITA governar o nosso país. Outra coisa que a senhora se calhar também não está informada, caríssima deputada, não foi a UNITA que começou a guerra, foi o seu partido. Sim, foi o MPLA quem começou a guerra e não a UNITA. Portanto, não sei qual foi a história que lhe contaram, mas não é a UNITA que começou essa guerra. Foram vocês. Vocês destruíram o país. Vocês mataram da maneira que mataram e continuam a matar. O que a UNITA quer é uma reparação histórica que vocês do MPLA sim merecem fazer. E não é só agora, nessa história recente, mas desde o início da luta armada. Precisa-se de uma reparação e de uma retratação histórica. Para com a UNITA e para com a FNLA. Porque vocês contaram uma história e o pior de tudo é que continuam a contar histórias mentirosas. Nós temos 23 anos de paz, o nosso país não tem nenhum desenvolvimento e a senhora vem me falar de guerra. Qual guerra? Mas tivemos 30 anos de guerra, temos 23 anos de paz. O que é que o seu partido que está no poder há quase 50 anos fez nesses 23 anos de paz? A Ucrânia conseguiu se reconstruir em menos de 10 anos. O Burkina Faso está a ser reconstruído com um pouco de recurso que há no país e, no entanto, está a ser reconstruído. E a senhora vem me dizer que não se reconstrói o país de uma hora para outra. São 23 anos, senhora. Se não lhe informaram, já passaram 23 anos desde que Angola se viu livre da guerra. Hoje, caríssima deputada, a guerra é social. Hoje, a guerra é social e o responsável por essa guerra é o MPLA. O responsável, o único responsável da guerra social que se vive hoje no nosso país é o MPLA. São vocês os responsáveis. Então não venham usar argumento de guerra como fator de não terem conseguido reestruturar o nosso país até hoje. Passaram-se 23 anos. É muito tempo. 23 anos é uma vida. 23 anos é uma vida. Não tem justificativa. Eu tinha 20 anos quando Angola atingiu a paz. Hoje eu tenho 43. E a senhora me vai dizer que nesses 23 anos o MPLA não teve capacidade para reconstruir o nosso país? Hoje, o nosso povo hoje vive pior do que vivia quando tínhamos guerra. Hoje, o nosso povo vive pior do que se vivia na época em que Angola tinha guerra. Como é que você justifica isso, caríssima deputada, já que é tão inteligente e tão perspicaz? Será que a sua sapiência não lhe consegue fazer perceber o ridículo das suas afirmações? Temos pessoas a comer no lixo numa época que não há guerra no país? Quer usar o argumento de guerra? Na época da guerra não havia cólera como há hoje. Na época da guerra não haviam pessoas a comer no lixo como há hoje. Na época da guerra não havia tanto desemprego como há hoje. Então sim, a UNITA tem todo o direito de cobrar ações que impactem positivamente a vida do povo. O seu argumento de guerra é tão burro quanto quem escreveu essa história. É. Porque se tivemos guerra, hoje temos paz. E o seu partido não fez absolutamente nada e quer insistir em ficar no governo. Está a fazer manobras políticas para poder se manter no governo. Reconduzindo uma pessoa que reconhecidamente defraudou as eleições em 2022, que é o Manico. Mudando a lei
hein, a seu bel prazer para poder condicionar a fraude em 2027. Por quê? Porque vocês querem se manter no poder. As eleições em Angola já começaram. Porque vocês já começaram a usar de artifícios para defraudar as eleições. Para não respeitarem a vontade do povo novamente. O povo em 2022 deu a resposta nas urnas dizendo que não vos queria. Vocês roubaram a eleição. E tenho certeza que quer usar argumento de guerra. Se vocês em 23 anos não conseguiram reconstruir um país, nem daqui a mais 23 vocês vão conseguir. Tudo porque vocês estão mais focados em roubar o erário do que ir efetivamente fazer coisas que impactem e criar políticas que impactem de forma positiva na vida do povo. Portanto, esse seu argumento de guerra só cabe na sua cabeça. Vocês do MPLA são todos ladrões, corruptos, bandidos. O MPLA é composto por uma quadrilha. E essa quadrilha só faz uma coisa: roubar e matar. Tivemos 30 anos de guerra militar. E temos 23 anos de guerra social. Qual delas é a mais grave? Também, se a caríssima deputada não foi informada, o MPLA matou muito mais do que a UNITA alguma vez matou. Hoje, não adianta vocês usarem o argumento da guerra, porque hoje o povo sabe que o Savimbi não era vilão. Vocês tornaram o Savimbi vilão durante muitos anos. E o povo não tinha como ir buscar a verdadeira história e acreditou. Hoje, o povo já sabe. Mas parece que a caríssima deputada, que eu adoraria muito saber o seu nome, mas infelizmente não sei. A caríssima deputada faltou às aulas de história. Mas as aulas da verdadeira história, não a história que o MPLA conta. Tivemos 30 anos de guerra militar. Temos 23 anos de guerra social. E vocês, ao invés de estarem a atacar quem vos contraria, deveriam se preocupar. Quem deveria, a vergonha que você diz que os deputados da UNITA deviam ter, quem deveria ter é o MPLA. Vocês é que deveriam ter vergonha. Porque são vocês que estão no poder há 50 anos. Mas parece que a caríssima deputada esqueceu-se disso ou tem memória seletiva. Próxima vez, por favor, poupe-nos. Fica na paz.